Olá, nós somos do curso de música do NASP. Esse trabalho foi feito com o propósito de apresentar um compositor brasileiro muito conhecido, Alberto Nepomuceno. Esse vídeo é sobre um trabalho da matéria de História da Música Brasileira, do professor Gerson. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse compositor, para vocês conhecerem, uma breve introdução do que ele fez, do que ele foi, de onde ele aprendeu sobre música. E eu sou o Diego, meu amigo Fernando, e esse aqui é o Efraim, o tio Efra, e ele vai começar falando um pouquinho sobre Alberto Nepomuceno. Então, galera, bom dia a todos. Olha, Alberto Nepomuceno, ele nasceu no dia 6 de julho de 1864. Ele nasceu na cidade de Fortaleza, no Ceará. De lá, ele se educou musicalmente no Recife, em Pernambuco. E em 1884, ele foi para o Rio de Janeiro, onde lá ele trabalhou como organista de um dos clubes famosos, que se chama Clube Beethoven. E lá ele se aperfeiçoou, né? E depois ele saiu do Rio de Janeiro e foi para 3 cidades da Europa, né? Ele foi para Itália, para Roma, mais especificamente, para Berlim, na Alemanha, e Paris, na França. E ele retornou ao Brasil em 1895. É importante que se diga também que Alberto Nepomuceno é considerado o pai do nacionalismo, né? Ele foi um dos fundadores desse movimento no Brasil. Nacionalismo, para dar uma contextualização sobre o nacionalismo, é uma tendência, né, que acompanha todos os artistas, especialmente também na música, né? Você trabalhar com canções, com músicas, essencialmente folclore, diferentes a folclore do país, folclore nacional. No caso do Brasil, compositores como Alberto Nepomuceno, depois mais posteriormente o próprio Villa-Lobos, trabalharam canções assim que exaltavam assim as belezas, os folclore do país, o folclore nacional, né? Característica bem marcante assim para trazer uma nacionalidade, uma busca da cultura brasileira, uma identidade própria brasileira, né? Isso foi ocorrendo no finalzinho do século XIX, começo do século XX, a partir do século XX, e teve seu grande marco também na Semana da Arte Moderna. Nessa ocasião, Alberto Nepomuceno já havia falecido, mas teve seu grande marco aí, nacionalismo na Semana da Arte Moderna. Alberto Nepomuceno, ele nasceu num berço de música. Por exemplo, o pai dele, ele já era músico profissional, ele era regente da capela de Fortaleza, maestro. Então ele teve uma influência muito grande do pai dele, do estilo musical e algumas coisas que aconteciam naquela época, como o colega falou do nacionalismo, as influências que estava acontecendo. E logo no futuro, ele, na sua carreira, ele teve algumas curiosidades de músicas que se destacaram. Uma das obras principais dele foi a Dança dos Negros, que é uma música que inicialmente temos registro dela em piano. Ele é uma música que caracteriza a cultura bem dos negros e a cultura dos menos necessitados na época, que eram aquele povo que não tinha tantas restrições. Por exemplo, eles tinham certos tipos de danças, como era usado nessa música, por exemplo, que eram danças bem sensuais. E o pessoal da alta sociedade discriminava muito isso. E o que aconteceu com o tempo? Ele foi como é que se diz? Ele foi bem corajoso em trazer essa música que era discriminada naquela época para a sala de concerto. Foi feito um arranjo para a orquestra e um grupo bem grande de orquestra, e lá passou a se chamar Batuque. E com grande reconhecimento da música, apreciação, ela se juntou
criou a famosa série brasileira, que ela é feita por 4 movimentos, e inclusive o quarto é o batuque que encerra essa série brasileira. Ele se destacou bastante pelo estilo de música que ele utilizava, a linguagem que ele utilizava, que era bem nacional. A gente pode ver isso principalmente nos instrumentos que eram utilizados, como alguns instrumentos bem caseiros, bem rústicos, a percussão, porque naquela época, principalmente no Nordeste, as pessoas tinham muita, como até hoje, tem muita característica por causa da percussão, do batuque, e as pessoas, por que batuque? Batuque era se dava esse nome por causa, como eu falei, das danças que tinham, os tipos de instrumento que utilizava, e pelos movimentos que eram feitos naquela época pelos homens, e as mulheres repetiam, que eram bem sensuais, a famosa umbigada, que se você pesquisar aí você vai encontrar algumas informações, mas é bem característico dele. Ele morreu no Rio de Janeiro, ele já viajou muito o país. Ele morreu no Rio de Janeiro, morreu acho que até jovem, e foi 1820 exatamente, e ele foi assim muito reconhecido, e a gente consegue encontrar muita coisa dele, por mais que seja bem antigo, mas ainda tem muito material, principalmente em áudio a gente tem algumas coisas gravadas, e se você quiser pesquisar, a gente vai postar um link aqui abaixo com algumas informações dos vídeos da música que eu falei do batuque, Dança dos Negros. Você pode ouvir o áudio com o piano e também um vídeo da Orquestra Sinfônica Brasileira tocando essa música. Bem, gente, é isso. A gente quer deixar um abraço, e quem gostou, dá uma curtida aí. Um abraço.